O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez, mais uma semana entrando na sua casa. E o assunto de hoje é um assunto que eu acho muito pertinente, pois todos nós trabalhamos, E nada melhor do que pensar na saúde do trabalhador. Para falar sobre o assunto, eu recebo o médico, que ele é especialista em saúde da família e medicina do trabalho, Dr. Vicente Correia Costa. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui e por poder compartilhar conosco seus conhecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa. Então, doutor, para a gente começar, no que consiste a saúde do trabalhador? Bom, Gabriela, a saúde do trabalhador nada mais consiste do que os conceitos gerais de saúde, Uma boa saúde, um bom condicionamento físico, principalmente, para exercer a sua função sem levar a algum dano no organismo, Então, a saúde do trabalhador nada é do que os cuidados gerais de saúde básica, Só que algumas empresas, algumas funções, elas exigem um pouco mais da questão da saúde mental, da questão do estresse intenso, a questão do estresse físico, questão do estresse muscular, Então, realmente, dependendo da sua função, vai exigir um pouco mais dessa questão de saúde, Às vezes até é questão de musculação, reforço muscular, a questão de um bom sono, questão de boa alimentação, Cada função que a pessoa exerce, vai depender um pouco mais do condicionamento físico e mental. Mas a saúde do trabalhador consiste nos conceitos básicos de saúde como um todo. Eu acho interessante reforçar que, na verdade, a pessoa não é só o trabalho, ela é algo fora do trabalho. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo como a gente cuida para a gente ter qualidade, não só depender do trabalho, para cuidar de si. Eu acho que às vezes algumas pessoas confundem, acham que a empresa tem a obrigação de cuidar da nossa saúde. Ela até tem em algumas partes, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, Doutor, em relação aos problemas de saúde mais comum no meio dos trabalhadores, já que o senhor atende, essa questão da saúde do trabalhador, quais são os problemas mais comuns? Olha, Gabriela, a gente vê assim que a gente conversa entre os médicos, E os CIDs-M e o CID-F, o M, que é a doença osteomuscular, e o CID-F dos transtornos mentais, são os campeões, por motivos de afastamento. Então, as doenças osteomusculares, as tendinites, as tenossinovites, problemas no ombro, joelho, punho, síndrome do túnel do carpo, essas aí a gente vê no meio que são praticamente campeões, E também a questão dos transtornos mentais, transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, Essas pessoas, a gente vê que o estresse do dia a dia, do trabalho, a questão do dia a dia da própria saúde do trabalhador e da vida pessoal de cada um, gera um estresse muito intenso e acaba prejudicando na sua capacidade laborativa, Então, a gente, hoje, eu acredito, pelo dia a dia que a gente vê e pelos médicos que a gente conversa, o CID-M, que é da doença osteomuscular, e o CID-F dos transtornos mentais. Claro que existem outras condições também, A gente hoje tem a síndrome do burnout, que é o estresse, o nível de estresse máximo relacionado à questão do trabalho, A pessoa que trabalha e fica estressada mesmo, Burnout, ela estourou, Ela chegou no seu limite, e realmente. Então, esses dois CIDs, que é os Códigos Internacionais das Doenças, das doenças osteomusculares e a questão dos transtornos mentais de saúde. Doutor, e para quem está nos assistindo, quais são os sintomas que o trabalhador deve começar a se preocupar ou ficar atento aos sintomas que está sentindo que pode ser futuramente uma causa de afastamento? Olha, principalmente as pessoas que fazem trabalhos muito manuais, alguns esforços, Qualquer dor, é importante procurar já auxílio, Hoje a maioria das empresas, elas têm ou elas contratam uma empresa que fornece um serviço de saúde ocupacional, ou algumas empresas, dependendo do porte, também tem um médico do trabalho, enfermeira do trabalho, tem um técnico de segurança do trabalho também. Eles podem procurar já até para a questão de prevenção,
A gente vê hoje que tem muitos problemas de coluna lombar, coluna cervical, pela postura, má postura. Então, às vezes, é só uma questão de correção postural e, às vezes, de uma questão de reforço muscular, né? Isso é importante, então, na presença desses sintomas, até a questão do estresse, conversar com o supervisor. Isso tudo é importante, né? Ter uma boa relação, né? Para que depois não cause um conflito, né? Então, hoje a gente vê muito conflito entre o trabalhador, né, e o empregador. Né? Essa questão de o trabalhador, ele joga, né, o problema de saúde para o empregador. O empregador, ele às vezes não quer assistir, não quer saber desse problema. E aí fica um conflito, no qual ambos têm ambos eles realmente eles têm sua culpa, né? Cada um tem o seu papel na empresa. Cada um tem o seu papel, exatamente. Então isso aí é uma coisa importante, né? No primeiro sinal de estresse intenso, né? É importante já procurar conversar, né, com o seu supervisor, procurar auxílio médico também, né? É importante. Até porque essa síndrome que o doutor comentou, ela não nasce da noite para o dia, né? É bem provável que ela é um somatório de coisas. É um somatório de fatores. Se tivesse tratado de repente lá no primeiro sintoma, não chegaria a essa fadiga extrema, assim, né? E muitas doenças também, às vezes, não estão relacionadas à questão do trabalho, né? A questão do dia a dia da pessoa, né? Às vezes a gente tem muito trabalhador, por exemplo, que trabalha na construção civil e final de semana fazem os chamados bicos, né? E aí final de semana ele trabalha, né, para ganhar um extra, até para ganhar, né, um extra e se esforça intensamente. Aí chega na segunda, ele não teve o repouso, ele chega com dor, não consegue realmente trabalhar. E isso é uma questão de dinâmica mesmo, populacional, que é uma questão que os salários são baixos, né? E a pessoa vai procurar ganhar um extra, porque realmente o custo de vida é muito alto, né? Então a gente também tem que entender esse lado da pessoa, né? E conseguir compreender. Então é importante procurar conversar com o seu trabalhador, se realmente ele faz alguma atividade extra ou não, né? E conversar com ele para ver realmente quais são as condições, o que ele está passando e tudo mais, né? Mas então muitos problemas às vezes também vêm de casa, né? E aí culpa o trabalho. Sim. Né? Então tem o estresse do dia. É um conjunto, né? É um conjunto de fatores que levam realmente, levam às vezes ao agravo. E às vezes, muitas vezes o trabalhador ele culpa, a empresa está me estressando, né? Tá certo. A gente vai terminando esse bloco, né? Nós vamos encerrando, mas antes eu gostaria de falar de uma dica de saúde e beleza. Eu estou falando da Via Laser Depilação, a maior rede de Santa Catarina e única no estado a utilizar o laser Alexandrite, que é considerado o método mais eficiente na remoção de pelos. Imagine você não precisar mais se preocupar com a depilação, ter que ir ao salão toda semana. Faça uma visita, a Via Laser fica no Farol Shopping, telefone 3626-1081. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos com mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, saúde do trabalhador. Não saia daí.